Olá, pessoal, tudo certinho? Vamos seguindo, né? Então, vamos nas matérias aqui na medida em que as questões forem aparecendo. A gente vai revisando um pouquinho dos temas de administrativo. Pessoal, eu já lhe indiquei o meu livro, vou reindicar. O Manual de Direito Administrativo está no site da editora Juspodium e ele está super atualizado, completo, né? É um livro didático, mas ao mesmo tempo aprofundado. Então, vou botar a foto dele aqui para você ver. Estou abrindo no próprio site da editora. Você vai ver que é um livro que você vai realmente gostar e vai realmente te ajudar a entender e aprofundar essa matéria que é o direito administrativo. Já vai abrir aqui no site, assim que abrir, eu volto para mostrar para vocês, tá? Então, 7ª edição, Manual de Direito Administrativo, você encontra no site da editora Juspodium, tá? A editora Juspodium é aqui a editora desse livro. Vou botar ele aqui, ele já está aqui, ó. Deixa eu botar só a imagem. É esse aqui, tá vendo? Eu estou tentando botar ele grande, não está vindo. Mas dá para você ver aqui, Manual de Direito Administrativo, Matheus Carvalho, 7ª edição, tá? Então, dá uma olhadinha no site da editora Juspodium. Bacana? Valeu, pessoal. Vamos para as questões. Questão 1. O ato administrativo tem peculiaridades sobre as quais é possível fazer a seguinte afirmação. A. Se a administração não se pronuncia quando provocada por um administrado que postula interesse próprio, está-se perante o silêncio administrativo, que, apesar de não ser um ato, deverá ser sempre interpretado como deferimento. Nada feito. A ideia é porque quem cala consente, né? No âmbito do direito administrativo, quem cala não consente. Quem cala, cala. Então, a ideia é de que o silêncio não está apto a produzir efeitos no âmbito do direito administrativo. A ideia é de que não há efeitos decorrentes do silêncio no âmbito do direito administrativo. Esses atos administrativos que produzem efeitos são aqueles que a administração pública, em que ela manifesta vontade. O silêncio não está apto a produzir efeitos, tá? Falsa letra A não ser que a lei atribua. B. Os atos vinculados obedecem uma prévia objetiva tipificação legal do único comportamento possível da administração, em face da situação igualmente prevista, autorizando sua revogação em caso de ilegalidade. No caso de ilegalidade, o ato é anulado, né? A retirada do ato administrativo em decorrência de ilegalidade é a anulação. A revogação, ela incide sobre atos discricionários e é a retirada do ato por motivo de mérito. Atos válidos são retirados por motivo de interesse público, oportunidade e conveniência. Isso é revogação. Tá falsa B. C. A autoexecutoriedade do ato administrativo independe de previsão legal, mas obedece estritamente ao princípio da proporcionalidade. Não independe, depende de previsão legal. Hoje o entendimento é de que o ato administrativo só é autoexecutável ou se houver previsão em lei ou se houver uma situação de urgência devidamente comprovada, tá? Tá falsa a letra C. E, ou D, os atos administrativos podem ser classificados como simples ou complexos a depender do número de destinatários beneficiados com sua prática. Nada feito. Simples e complexo diz respeito à formação do ato. Então, o ato simples é aquele ato que está perfeito e acabado com uma manifestação de um único órgão. O ato complexo é aquele que depende de uma soma de vontades de órgãos absolutamente independentes para que ele se aperfeiçoe, tá? Então, não é esse o conceito de simples e complexo, ele não se baseia nessa ideia de destinatários, mas sim a formação do ato. O ato composto ainda, não está nem na questão, mas é aquele ato em que eu tenho uma vontade principal e uma acessória. Então, ato que depende de um visto, de uma homologação, esses são atos compostos, tá? Beleza. Vamos lá.
os motivos e a finalidade indicados na lei, bem como a causa do ato, fornecem as limitações ao exercício de discrição administrativa, portanto, estão sujeitos ao controle judicial. Perfeito. A ideia é que mesmo nesses atos em que haja uma discricionariedade, haverá o controle judicial no que tange aos aspectos de legalidade, no que tange à finalidade, no que tange ao motivo. Esses serão controlados pelo Poder Judiciário se extrapolarem os limites da lei. Tá? 2. A empresa Canário e Sabiá Construções Limitada foi contratada após regular procedimento licitatório para contrato de obra pública consistente na construção de um edifício destinado ao uso de órgão estadual. Todavia, executada metade da obra contratada, a empresa simplesmente abandonou a execução, sem justo motivo, inadimplindo também as obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao mês em curso. Após regular processo administrativo, o diretor do órgão estadual rescinde o contrato e aplica à empresa a pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. Diante de tal circunstância, é correto concluir: a penalidade em questão foi aplicada por autoridade incompetente. Perfeito. Nesse caso, pessoal, eu remeto vocês ao artigo 87 da Lei 8666, que estabelece que a pena de declaração de inidoneidade só pode ser aplicada por ministro de Estado ou secretário de Estado. Tá? Então, o diretor não poderia aplicar essa pena, somente secretário de Estado no âmbito estadual, ministro de Estado no âmbito federal, podem aplicar a pena de declaração de inidoneidade, se eu não me engano, o parágrafo 3º desse artigo 87. B. A administração contratante responderá solidariamente pelas dívidas trabalhistas remanescentes da execução contratual. Nada feito. A regra é que haverá responsabilidade do Estado solidário pelos débitos previdenciários e não há responsabilidade pelos débitos trabalhistas. Artigo 71, parágrafo 1º da 8666. Se o Estado tiver sido omisso no dever de fiscalização do contrato, a responsabilidade subsidiária se configura com base na súmula 331 do TST, né? Mas solidária nunca. C. A rescisão do contrato em questão provocará, por consequência, a rescisão imediata de todos os demais contratos celebrados pela empresa com o ente contratante. Claro que não, né? Ô, gente, a letra A, ela está certa, porque foi aplicada por autoridade incompetente, né? Isso. A letra A está certinho. Não sei por que eu botei esse falso aqui, não. Eu tinha falado certo, ainda tinha justificado, com base no artigo 87. Então, a C está errada, né? Não vai extinguir os demais contratos, não. A rescisão atinge um contrato. D. A administração contratante não responde pelos encargos previdenciários decorrentes da execução do contrato, visto que são de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, nada feito. A 8666 prevê a responsabilidade solidária do Estado pelos débitos previdenciários e é necessária a realização de novo processo licitatório para a conclusão da obra. Não. Aqui nós temos uma hipótese de dispensa para o remanescente da obra no artigo 24 da 8666. Não é possível dispensar a licitação para contratar o remanescente da obra, desde que seja com o segundo colocado e desde que ele aceite fazer na proposta vencedora. Tá? Então, ficou falsa aí a letra E também. Vamos para 3? Vamos lá. Acerca do processo administrativo, assinale a opção correta conforme a Lei 9784 de 99. A. Se a matéria do processo envolver assunto de interesse geral e não houver prejuízo para a parte interessada, o órgão competente poderá abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, mediante despacho motivado, antes de decidir o pedido. Perfeito. É o texto da Lei 9784. É possível, sim. Inclusive, eu lembro que essa lei é usada no âmbito estadual por simetria. A gente tem uma súmula que diz isso, é a 634, 633 ou 634, do STJ, acho que é a 633. Vou até confirmar.
é a súmula 633 do STJ. Quer ver? Vou botar aqui rapidinho. Isso, é a 633, né? Então, ela vale também no âmbito estadual, a Lei 9784, quando não houver lei específica no Estado. E a letra A é o texto da lei, pode marcar. B, em caso de risco iminente, é permitido à administração pública adotar providências acautelatórias, desde que sejam motivadas e precedidas de prévia manifestação do interessado. Ó, em caso de risco iminente, não dá para parar para ter uma prévia manifestação do interessado, né? Vai se resolver o problema e aí ele pode até se manifestar posteriormente, tá? Tá falsa a letra B, não é razoável isso aí. C, a administração deverá anular seus próprios atos quando estes contiverem vícios de ilegalidade ou quando houver motivo de conveniência ou oportunidade. Nesses casos, a anulação produzirá efeitos ex tunc. Pessoal, não se anula em caso de conveniência e oportunidade. A gente já conversou que a anulação ela sempre se dará em decorrência de vício de ilegalidade originário do ato. Então, o ato tendo um vício de ilegalidade, ele será anulado. A situação que justifica a revogação é oportunidade de conveniência, tá? Tá falso a C. D, presta atenção que eles misturam muito anulação com revogação e é simples isso, tá? D, a decisão de recursos administrativos e a prática de atos ordinatórios do processo não são passíveis de delegação. Recurso administrativo não pode mesmo, não. Ato ordinatório pode, o que não pode é o ato normativo. Os atos normativos não são passíveis de delegação. Atos ordinatórios, esses podem ser delegados. Então, não se delega decisão de recurso administrativo, ato normativo e ato cuja competência esteja definida em lei como exclusiva. Os atos do processo administrativo devem tomar a forma escrita, exigindo-se reconhecimento de firma dos signatários desses atos. Não, salvo dúvida justificada de autenticidade, não se pode exigir o reconhecimento de firma, tá? Então, a princípio não, porque para o particular o processo é informal, embora para a administração ele tem que respeitar um formalismo necessário, né? 4. Assinale a opção correta com referência aos atos administrativos. A. A finalidade reflete o fim imediato dos atos administrativos, enquanto o objeto o fim imediato, ou seja, o resultado prático que quer ser alcançado. Está linda a letra A. Então, a ideia é de que a finalidade é aquilo que o ato busca, tá? E o objeto é aquele efeito principal, é aquele fim imediato, é aquilo que o ato alcança quando ele é praticado, tá? Tá certa a letra A. B, o silêncio administrativo consubstancia ato administrativo, ainda que não expresse uma manifestação formal de vontade. Não consubstancia, né? A gente conversou que o silêncio administrativo não está apto a produzir efeitos, não é considerado um ato administrativo. Claro que em algumas situações a lei vai definir os efeitos do silêncio, mas a princípio ele não está apto a produzir efeitos. C. Autorização é o ato pelo qual a administração concorda com um ato jurídico já praticado por particular em interesse próprio. Nada feito. A ideia é de que a autorização ela vai ser a permissão para que ele pratique o ato, não é para o ato já praticado, não. D. O objeto dos atos administrativos normativos é equivalente ao dos atos enunciativos. Claro que não. Ato enunciativo são aqueles que emitem opinião, pareceres, né? E aqueles que atestam fatos, atestado, certidão. Os atos normativos são aqueles atos que editam normas gerais dentro dos limites da lei, totalmente diferentes. E motivação e motivo são juridicamente equivalentes. Isso aqui é bem manjado, né? A gente sempre conversa sobre teoria dos motivos determinantes, e eu explico que o motivo é a razão pela qual o ato está sendo praticado, e a motivação nada mais é do que a exposição desses motivos. A explanação dos motivos é a motivação, não são a mesma coisa.
5. André recebeu auto de infração de trânsito, lavrado presencialmente por policial militar, em razão de conduzir o seu veículo sem cinto de segurança. No prazo legal, apresentou defesa prévia, alegando que houve equívoco na abordagem policial. Considerando a situação hipotética, assinale a opção correta. A. A administração pública deve notificar o policial militar que lavrou o auto de infração para justificar o ato, demonstrando sua condição funcional, seus motivos e aspectos formais sem os quais a infração será anulada de ofício. Claro que não. Ele não precisa provar isso tudo aqui, não. O ato administrativo goza de presunção de veracidade e de presunção de legitimidade. Então, presunção de legitimidade e presunção de veracidade são atributos do ato administrativo. Então, esse particular alegou em defesa prévia, ele vai ter que provar, tá? Enquanto ele não provar, os fatos apresentados no ato administrativo são verdadeiros e o ato administrativo expedido é legítimo, até prova em contrário. As presunções são relativas, mas enquanto elas não forem atendidas, o ato administrativo enquanto elas não forem retiradas, ele é presumivelmente verdadeiro. O ato é presumivelmente verdadeiro, né? B. O consentimento expresso do condutor autuado não é exigível, mas há impossibilidade da administração pública impor obrigações ao condutor sem a intervenção do Poder Judiciário? Claro que não, né? A imperatividade põe à administração o poder de impor obrigações ao particular, independentemente do judiciário e independentemente da concordância desse particular. Então está falsa a letra B também. C. A penalidade de trânsito deve ser afastada pela autoridade competente, uma vez que a multa aplicada somente poderia ser exigível após a ação judicial de cobrança julgada procedente. Claro que não. A multa já é um título executivo, tá? Claro que ela vai ter que ser executada judicialmente, mas ela já é exigível. Então, o raciocínio é que a execução vai ter que se dar na via judicial, mas essa multa, ela já é exigível no momento em que ela foi aplicada. Então, no momento que a multa é aplicada, ela já é automaticamente exigível. Tá falsa aí a letra C. D. Se o condutor não apresentar elementos probatórios convincentes, demonstrando que usava o cinto de segurança na ocasião da abordagem, deve prevalecer o auto de infração lavrado pelo agente. Isso é a presunção de legitimidade e a presunção de veracidade. Os fatos expostos no ato administrativo são presumivelmente verdadeiros até que prove o contrário. Enquanto não provar o contrário, ele estava sem cinto, que é o que está dito no ato, tá? A aplicação de multa de trânsito dispensa a existência de lei tipificando-a, razão pela qual é possível que o agente público lavre auto de infração para a conduta que considerar nociva ao tráfico ou à segurança da vida. Claro que não. Não há a previsão de infração sem regulamentação legal prévia, né? Então, as infrações administrativas são aquelas estabelecidas na lei, no Código de Trânsito Brasileiro. 6. De acordo com a legislação pertinente e a jurisprudência dos tribunais superiores, na hipótese de o prefeito de determinado município desviar dolosamente recursos públicos obtidos pelo ente municipal, mediante convênio com a União, a ação de ressarcimento ao erário será submetida ao prazo prescricional quinquenal. Pessoal, no caso dessa atuação dolosa, a gente vai entender que não há esse prazo de prescrição, é imprescritível, na leitura do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, que fala que prescrevem as sanções de improbidade, mas a ação de ressarcimento ao erário, respectiva ao ato de improbidade praticado, é imprescritível.
Lembrando que o STF diz que essa imprescritibilidade só existe quando houver dolo, que é o caso na questão, está falando em dolo, tá? B. A ação de improbidade administrativa prescreverá em 5 anos, contados a partir da data do fato. A prescrição ocorre sim, mas não da data do fato, porque não prescreve o ressarcimento ao erário. A improbidade prescreve. Então, a ideia é de que as sanções pela prática do ato de improbidade seguem os prazos prescricionais do artigo 23. E aí, não é da data do fato, mas sim, dependendo do que seja, da data do término do mandato do prefeito, né? Que a gente está falando aqui de um prefeito do município. C. Ainda que o Tribunal de Contas local condene o prefeito ao ressarcimento ao erário, o Poder Judiciário também poderá condená-lo em ressarcimento ao erário em ação civil pública por improbidade administrativa. Perfeito. Independentemente da condenação pelo Tribunal de Contas, é possível que a ação de improbidade seja julgada procedente e, dentre outras sanções previstas nessa ação de improbidade, né, a Lei 8429 prevê também o ressarcimento ao erário. Então, perde a função, perdem os bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio. A lei prevê uma série de penalidades e prevê também o ressarcimento ao erário. É uma das penalidades regulamentadas na lei. Então, pode considerar aqui verdadeira a letra C. Tá? Independentemente do que aconteça no Tribunal de Contas, a ação de improbidade pode ser proposta e se determinar o ressarcimento ao erário. D. Não será possível a configuração do ato de improbidade administrativa se o prefeito tiver agido culposamente. Pessoal, nesse caso, houve desvio de verba, né? Desvio de verba, a configuração do ato de improbidade pode se dar por dolo ou culpa. Então, o artigo 10 da Lei de Improbidade, que é a 8429, diz que são atos de improbidade os atos dolosos ou culposos que causem dano ao erário, né? Então, quando se trata de ato de improbidade em que não há dano patrimonial ao erário, aí a interpretação doutrinária e jurisprudencial dominante é no sentido de que não se admite a modalidade culposa, já que a lei é silente. Então, se o ato de improbidade não causa dano patrimonial direto ao erário, é necessária a comprovação do dolo. Mas, em se tratando de atos de improbidade que causem dano ao erário, essa configuração do ato pode se dar por dolo ou por culpa. Tá falsa a letra virgem. A letra D. O magistrado, em ação de improbidade administrativa, será obrigado a aplicar todas as penalidades legalmente previstas para a conduta, submetendo-se à discricionariedade regrada somente à dosimetria da pena. Nada feito. O artigo 12 da Lei 8429 diz que cabe ao juiz definir quais as sanções que serão aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração. Tá? Então, dependendo da gravidade da infração, ele pode aplicar 1, 2, 3, 4 ou até todas as penalidades previstas no artigo 12. É o livre convencimento motivado do juízo. Tá? 7. Acerca do controle externo e interno da administração pública, assinale a alternativa correta. A. O controle externo dos municípios, onde não houver Tribunal de Contas ou Conselho de Contas dos municípios, será exercido pelos respectivos tribunais de contas do Estado, cujas decisões cabe recurso à Câmara Municipal, nada feito, né? Tribunal de Contas Estadual presta contas à Assembleia Legislativa do Estado, tá? É órgão estadual auxiliar do Poder Legislativo estadual, tá certo? O restante estava certo. B. As agências reguladoras integram o sistema de controle externo da administração pública direta e indireta, como auxiliares do Tribunal de Contas. Pessoal, claro que não, né? A agência reguladora é a autarquia
em regime especial, criada para regular e normatizar a prestação de serviços de interesse público nas mãos de particulares. Então, a ANEEL atua regulando o serviço de energia elétrica prestado pelas concessionárias, né? A Anatel, telefonia, a ANAC, aviação civil. Então, é uma autarquia em regime especial que regula a prestação de serviços de interesse público nas mãos de particulares. Não é efetivo esse controle externo, não é órgão auxiliar, nem é órgão, entidade autárquica, não é auxiliar do Tribunal de Contas, está falso a letra B. C. A Constituição Estadual, em função da autonomia dos Estados-membros, fixará o número de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Não, a Constituição Federal já deixa isso previamente limitado, né? D. É o texto da Constituição, que define que são 9 membros, né, no âmbito dos estados. Então, não é a Constituição Estadual quem vai definir isso. D. O Tribunal de Contas, como auxiliar do controle externo, a cargo do Poder Legislativo, e dele integrante, será organizado segundo o modelo constitucional das corporações legislativas respectivas. Nada feito. O Tribunal de Contas não é integrante do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Então, ele não é integrante do Poder Legislativo. Esse é o pedaço que faz com que a assertiva D fique falsa, tá? Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno, com a finalidade de, entre outras, apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Perfeito, pode marcar a letra E, ok? Vamos lá. Questão 8. O fornecimento de água é um serviço de utilidade pública, útil universe e delegável. Pessoal, não é útil universe, porque quando a gente pensa no serviço de fornecimento de água, é possível mensurar a utilização individual. Você paga de água o tanto que você gastou. Então, ele é um serviço uti-singuli, é um serviço individual. Eu consigo mensurar a utilização de cada usuário, né? Diferente de iluminação pública, segurança pública, que são serviços uti-universe. B. O fornecimento de água pode ter a respectiva taxa alterada pelo concessionário, que poderá considerar aspectos mercadológicos para estabelecer o novo patamar a ser cobrado. Claro que não é assim, né? A ideia é de que esse concessionário se submete à proposta vencedora no procedimento licitatório, concorrência para a celebração do contrato de concessão. Está falsa a letra B. C. É um serviço de utilidade pública que não pode ser prestado por pessoa jurídica de direito privado que não integre a administração. Não é. É serviço público. Ele não é serviço de utilidade pública, é serviço público, e ele pode, sim, ser prestado diretamente pelo Estado ou mediante contratos de concessão e permissão a delegatários, né? Está falso a C. D. Não poderá gerar cobrança vinculada de tarifa mínima, sendo imperiosa a correspondência com o efetivo consumo. O entendimento hoje é que pode haver essa tarifa mínima, né, pela disposição do sistema, e poderá gerar cobrança distinta de acordo com as categorias de usuários e faixas de consumo. Perfeito, isso é isonomia material, tratando igualmente os iguais e tratando desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. 9. É a qualificação jurídica dada à pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída por iniciativa de particulares. Então, já não é o serviço social autônomo, porque esses são criados mediante lei, tá? Por particulares que recebe delegação do poder público mediante contrato de gestão para desempenhar serviço público de natureza social. Essa organização social, essa expressão delegação, já não é aceita pela doutrina majoritária, né? Mas eles trouxeram parte do livro da Maria Silvia Zanella de Pietro, um livro clássico, e esse contrato de gestão firmado com uma entidade privada sem fins lucrativos faz com que a gente não erre a assertiva, só pode ser organização social ou OS. Bacana? Valeu, pessoal.
A gente se encontra na próxima.